Sejam muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? A Cleusa é cozinheira e é do Rio Grande do Sul. Em 2007, ela estava trabalhando tanto que passou mal, foi para o hospital, ficou internada, passou por uma cirurgia, teve uma EQM. Uma EQM que fez com que ela entendesse que ela precisava evoluir espiritualmente. E não é só isso, quando ela tinha 4 anos de idade, ela já tinha passado por uma outra experiência. Vamos conhecer a história da Cleusa? E se gostarem, por favor, deem um like, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal, pois isso ajuda muito a mensagem chegar a mais pessoas. Bom proveito! Boa noite, Cleusa. Muito obrigado por você aceitar, compartilhar conosco do canal Afinal que Somos Nós, a sua experiência de quase morte e outras histórias. Peço, por favor, que você se apresente, nos diga de onde está falando, o que você faz e nos detalhe tudo, o máximo que você conseguir sobre suas experiências. A palavra está com você. Muito obrigado desde já. Boa noite, Carlos. Eu sou Cleusa, moro no Rio Grande do Sul. Sou cozinheira e vim contar a minha EQM que eu tive em 2007. Quero me lembrar de todos os detalhes, né, para não faltar nada. E a minha EQM começou em 2007, eu trabalhava muito e sempre na correria de trabalho, e um dia me acordei para ir trabalhar, 5 horas da manhã, e me senti mal. Meu marido dormia, o meu filho que também era pequeno, e aí passei mal, e aí chamei ele, né, corri, fui ao banheiro, aí comecei a vomitar, depois me deu uma dor, e aí eu chamei ele, e disse assim, tô passando mal, e em seguidinha ele chamou a ambulância, né, início passando mal, e aí, quando a ambulância chegou, fomos para o hospital. Aí, chegando no hospital, eu não sabia o que eu tinha, né? A minha urina ficou com cor de Coca-Cola, me assustei muito. E aí, eu cheguei no hospital, só tomando água. Tudo que eu comia, eu vomitava. E fizeram exame, e fiquei uma semana internada, sem o médico saber o que eu tinha. E aí, quando eu cheguei aí depois de uma semana no hospital, o médico disse, bom, vamos operar, a gente não sabe o que é, vamos abrir para ver o que tem. E operou no escuro, né, sem saber o que eu tinha. Ele sabia que eu tinha um líquido na barriga, mas não sabia o que era. E aí, fomos para o bloco de cirurgia. Aí, anestesia normal, correu tudo bem, estava na sala de recuperação. Quando eu me acordei da anestesia, eu senti uma sonda no meu nariz. E aquilo me incomodou muito, aquela sonda enfiada no meu nariz. E eu botei a mão para tirar, e eu pensei, ao mesmo tempo que eu ia botar a mão para tirar, eu pensei, eu não posso tirar isso de mim, eu não posso puxar. Porque eu vi que ela entrava no nariz e ia pelo estômago, né? E eu recém tinha feito a cirurgia. E aí, naquilo que eu botei, que eu quis tirar, eu me vi fora do corpo. Eu já me vi fora do corpo ali, acordando da anestesia e querendo tirar a sonda. E eu fiquei parada em pé, transparente, e vendo o meu corpo na cama. Dali, como é que eu vou te explicar? É como se eu fosse dupla. Eu estava na cama e estava em pé ao mesmo tempo, me olhando. Dali eu vi, aí chegaram, né, viram que eu tinha acordado da anestesia, pegaram a minha maca, levaram aquelas macas de rodinha, me levaram até o quarto, que onde estava minha irmã, estava me esperando, e eu vendo tudo, como se, né, ali parada, transparente. A minha maca chegou no quarto, a minha irmã falou comigo, e eu acompanhando a maca. E quando eu cheguei no quarto, e aquilo me incomodando, eu fazia sinal, aí eu entrei no meu corpo.
E eu fazia sinal para minha irmã para tirar aquilo que eu queria tirar do meu nariz, aquilo. E aí a médica, eu escutava a médica falar comigo. Você pode falar, Cleusa, você pode falar. E eu fazia assim para ela que eu não conseguia falar com aquilo na minha garganta. E ela, não, mas você pode falar. E aí eu fazia que não conseguia falar. E nisso é como se eu saísse. Aquele incômodo foi tão forte que eu saí do corpo. De novo? De novo. Saí 2 vezes. Só que dessa vez que eu saí, eu virei uma fumaça. Eu era uma fumaça, flutuava. E quando eu olhei para o meu lado, tinha outra fumaça que flutuava comigo. E ela me olhou e eu olhei para ela. E foi por pensamento. Ela só fez assim para mim. Ela não falou nada porque eu não escutava nada. Ela só fez assim com a cabeça para mim. E eu concordei. Olhei para ela. Ela fez o sinal para mim assim. E eu concordei. Nisso, nós fomos parar lá no Rio de Janeiro. Eu morei 8 anos no Rio de Janeiro, com o meu segundo marido, pai do meu filho mais velho, que nós moramos lá, ele morreu lá e ficou lá. E nós fomos lá, no lugar que ele estava. E chegando lá, onde ele estava, ele ficou feliz por ter me visto lá. E eu, mentalmente, porque a minha visão ficou, eu estava nas costas dele, mas eu enxergava a frente dele também. É como se ele fosse transparente também para mim. E ele estava sentado assim numa soleira da porta, e eu dizia assim para ele, tu tá feliz porque eu tô aqui, né? Se tu pudesse, tu ia num bar beber uma cerveja, porque ele gostava muito de beber, né? E aí ele riu, feliz porque eu estava lá. E aí eu, no pensamento, eu disse assim para ele, mas eu não vou ficar aqui. Sabes por quê? Porque eu tenho 2 filhos pequenos para criar. E voltei. Quando eu me acordei, eu estava me engasgando com aquela sonda, né? E aí depois eu fiquei mais um tempo no hospital, me recuperando, fiquei 15 dias internada, eu comecei, eu não comia, eu não conseguia levantar, eu aprendi a comer de novo, né, porque eu comecei a comer a xícara de gelatina, que eu não comia nada, eles tiraram a sonda, e aí depois fiquei 15 dias internada, aí voltei para casa. Quando eu cheguei em casa, na frente da minha casa, que eu olhei para cima, veio na minha mente, eu tenho que evoluir meu espírito. E aí eu pensei na mesma hora, como que eu vou fazer isso? E aí me veio a resposta, né? Que eu tinha que evoluir através da caridade, ajudando as pessoas. Quando eu saí do corpo, eu senti que o corpo é apenas uma vestimenta para gente. Então, eu tinha que evoluir meu espírito de alguma forma. E eu descobri também na EQM que, até pensei, né, eu fui ao Rio de Janeiro 2 vezes e voltei de ônibus, eu levei 2 dias e 1 noite. Como é que eu fui tão rápido para o Rio de Janeiro e voltei em um piscar de olhos? E aí aquilo se abriu um leque para mim, de conhecimento espiritual. E o meu conhecimento espiritual, toda vez que eu perguntava, eu sabia que eu tinha que evoluir meu espírito. Como que eu vou fazer isso? Como é que eu vou evoluir? Ajudando as pessoas, não julgando. Eu acho que o julgamento é uma coisa que nós temos que trabalhar bastante. Nós temos que trabalhar. Eu era uma pessoa muito preconceituosa, eu era uma pessoa que não gostava de pessoas pretas, eu não gostava de gordos, e tudo isso eu perdi no momento que eu saí do meu corpo, porque eu vi que o nosso corpo é como um carro, a gente só está usando ele, depois a gente larga e pega outro. Então, eu aprendi muito ao sair do meu corpo. O que mais me chamou a atenção foi a tecnologia, porque a tecnologia me chamou bastante atenção,
que é tudo muito rápido. Eu flutuava muito rápido, eu voltei muito rápido, é um apagar e acender de luzes. Isso me chamou muita atenção. E o corpo. Quando eu saí do meu corpo, eu não sentia mais aquele cano me incomodando. Todo aquele incômodo que eu senti com a minha sonda, aquilo passou. Não sentia nada. É como se eu... É muito estranho eu comentar, te colocar isso, né? Mas eu estou tentando te colocar da melhor forma possível naquele momento que eu saí do meu corpo. Que foram 2 vezes. Uma eu saí e me vi na cama, eu vi todo o movimento da cama, e o outro quando eu estava no quarto, que eu estava fora do meu corpo, me olhando, e quando eu olhei a fumaça que estava do meu lado, e me convidou, né, fez assim para mim. E eu concordei, é como se fosse uma pessoa conhecida, a fumaça que estava do meu lado comigo. E ali, Carlos, me abriu um leque da espiritualidade, porque eu já tinha tido uma experiência com 4 anos, né? Só que a experiência que eu tive com 4 anos, eu vi... Posso contar a experiência de 4 anos? Pode. Eu estava no berço, né? E aí eu fui pular o berço com 4 anos de idade e caí, né? Machuquei a perna. E eu ia cair no chão de costas. Só que eu senti as mãos atrás das minhas costas. Eram umas mãos grandes, eram translúcidas. Só eles tinham, assim, os dedos... Eram 4 dedos colados e um só solto. A mão dele era assim. Eles não tinham as mãos igual as nossas. Eles tinham uns 2,5 metros a 3 metros de altura, os braços bem longos e as mãos bem grandes. Botaram nas minhas costas e me levaram até o chão, porque eu não sentia batida no chão. Eu senti a queda e aquelas mãos entrando nas minhas costas e me levando até o chão. Então você não viu só as mãos, você viu o corpo inteiro das pessoas. Eu vi do ombro até as mãos, da parte do ombro dele até as mãos. Era uma pessoa só? Era uma pessoa só. Era um ser só, translúcido, com os dedos com 4 dedos colados e um solto. Era umas mãos bem grandes e bem suave. Era delicado. Já era diferente da minha EQM, porque a minha EQM eu era fumaça, então eu acredito que com 4 anos eu saí do corpo também. Só que eu tinha 4 anos, né? E aí eu não me dei conta naquele momento. Por que você acha que você saiu do corpo? Você se viu? Porque com 4 anos eu não tenho muita lembrança. Eu só sei que eu não bati com as costas no chão, porque eu vi aquelas mãos atrás das minhas costas. E foi muito rápido, porque a queda é rápida, né? Já na EQM, no hospital, eu me vi fora do corpo, eu vi o meu corpo. E aí, dali, que eu saí do hospital, que eu cheguei em casa, eu tinha que evoluir meu espírito, porque eu era uma pessoa muito preconceituosa, eu era uma pessoa, né, que não gostava de gordo, de preto, era muito debochada. E ali eu vi que eu tinha que melhorar. Né? Isso ficou muito forte na minha memória, ficou muito gravado em mim. A sensação da saída, a sensação da volta, aquela fumaça que é tudo mentalmente, não é nada falado, é muito sensação. E é isso. Eu acho que uma das melhores experiências que eu tive na minha vida foi isso. Foi essa saída. Então, você falou sobre a sua experiência de quase morte e sobre a experiência aos 4 anos. Eu sei que tem mais coisa para você contar, né? Tem. Então, deixa eu fazer algumas perguntas sobre essa primeira parte. Sobre essa experiência aos 4 anos de idade, você falou que você ia cair do berço, foram 2 mãos que seguraram o seu corpo? 2 mãos. Você falou que você via 4 dedos colados. E a cor da mão, você percebeu? Mesmo sendo translúcida, você percebeu alguma cor?
não tinha cor. E qual a sensação que você tinha ao sentir aquela mão? Passava alguma sensação? Passava uma sensação de amor, de cuidado. Você disse que era um ser muito alto. Muito, tinha uns 2,5 metros a 3 metros de altura. Ele vestia alguma roupa? Então, faz muitos anos isso, né? Mas eu me lembro das mãos. Eu me lembro de ter visto como se fosse o braço, como se tivesse uma túnica, assim, pendurada no braço. Mas era translúcida também. Outra coisa, você disse que a tecnologia chamou a atenção fora do corpo. O que significa tecnologia para você? Você está falando do fato de você flutuar rápido como se isso fosse uma tecnologia? O fato de sumir o incômodo? Ou você está falando de tecnologia propriamente dita? Sabe, por exemplo, hoje aqui, inteligência artificial é uma tecnologia. O que você quer dizer por tecnologia? De tecnologia mesmo. Eu acho que a nossa tecnologia aqui, a gente está muito atrasado ainda. Mas o que você viu lá? Não vi, eu senti, porque tudo é sensação. Eu senti, a sensação é muito mais à frente do que nós, muito mais rápida, muito mais avançada. Mas foi uma sensação que veio sem você ter visto nada. Ver, assim, de fora, eu não vi, eu senti, porque eu virei fumaça, né? Eu saí do meu corpo, eu era uma fumaça e eu flutuava muito rápido. Então, eu tive essa sensação de tecnologia mais avançada do que a nossa. Muito mais rápida. A velocidade é diferente. Você falou que você era racista, que você era debochada, coisa e tal, e foi dito a você para não fazer julgamentos e que era através da caridade que você poderia evoluir. Exatamente. Foi dito mais alguma coisa nesse sentido por essa voz, por esse ser? Na verdade, veio esse entendimento, foi um entendimento que eu vi, que eu voltei, né, com esse entendimento de que eu precisava melhorar em todos os aspectos, né. Mas você tinha comentado que foi dito a você através da caridade, não foi dito em palavras, foi um entendimento, um download. Isso mesmo, um download, porque quando eu cheguei em casa, que eu perguntei como eu vou melhorar, eu sabia que eu tinha que evoluir meu espírito. Como eu vou evoluir? Através da caridade, de não julgar as pessoas, de não ter preconceito, de não ser mais debochada. E esse download veio neste momento? Neste momento que eu estava no carro, descendo em casa, depois da minha EQM. Veio muitas descobertas depois da minha EQM, Carlos, como se abrisse um leque para mim de conhecimento. Você pode nos detalhar daqui a pouco essas descobertas? Claro. Mas eu queria te perguntar o seguinte, qual o problema de saúde que você teve? Você estava com a urina de cor escura, ficou uma semana internada. É que eu sei que você me contou por escrito, mas você não falou aqui. Então, eu tive uma colecistite crônica, que é uma infecção na vesícula. Aí eles abriram, retiraram a minha vesícula, e aí eu tive 4 meses de recuperação ainda, né? Mas eu acredito, assim, que eu acho que, sabe assim, quando a gente tem aquela sensação de que foi necessário? Eu tive essa sensação. De que a EQM foi necessária? Foi necessária. Você chegaria a dizer que ela pode ter sido causada? Sim, pelo estresse. Mas eu quis dizer outra coisa. Algumas pessoas dizem que sentem que a EQM era uma forma de fazer com que elas voltassem para a escolha que elas tinham feito antes de vir para cá. Isso faz sentido para você? Faz todo sentido para mim, porque eu tive conhecimento, entendimento. Quando eu disse assim, eu tenho 2 filhos para criar, foi mostrado para mim assim um entendimento como se eu tivesse feito um acordo. A gente faz um acordo antes de vir. E tudo é escolha. Eu comecei a entender, porque eu era uma pessoa, Carlos, que eu me lamentava muito. Eu
Eu era uma pessoa que reclamava muito. Por que minha vida é assim? Por que né? Por que eu tive esse marido que não foi bom para mim? E muitas escolhas que eu fiz na minha vida. Ali eu entendi que nós não podemos julgar e que tudo é escolha nossa. Então eu entendi que tudo que eu passei na minha vida, desde a minha infância, tudo foi escolha minha, antes de vir. Inclusive os 2 filhos, porque eu sempre disse, né, que eu ia ter um filho só. Eu sempre disse, eu vou ter um filho só, vou ter um filho só. E ali eu entendi que não era o que eu queria. É o que o universo, o acordo que a gente faz antes de vir. Que a gente faz um acordo antes de vir para cá. Isso eu queria deixar muito registrado, esse acordo que a gente faz, porque isso é fato, isso é muito real. Tanto que eu tive 2 filhos, né? Eu tive um e 10 anos eu tive outro. Mas me dá a impressão de que, por um lado, existe o acordo e, por outro lado, você vem para cá e tem o livre-arbítrio, que, de uma certa forma, duela com esse acordo? Sim, nós temos o nosso livre-arbítrio, que não é tão livre assim. Porque como é que eu vou te explicar? Eu faço o acordo. Mas eu faço, o acordo que eu faço antes de vir, eu já escolho as pessoas, os filhos e as pessoas que vão passar e que vão me ajudar a melhorar como pessoa. Deu para entender? Nesse acordo, a gente já está tudo escrito ali. Então, as pessoas que passam na nossa vida, os filhos que eu tive, foram para me ajudar na minha evolução. Todos 2. Tá, mas tem um acordo, mas existe um livre-arbítrio quando você está aqui, você faz escolhas. Tá, então vou te contar um outro pedacinho, assim, ó. O meu filho mais velho, quando eu me casei com o pai dele, eu podia ter dito não. Por que eu não disse não? Porque ele tinha que vir para mim. Você acha que já está tudo determinado ou quando você está aqui você ainda tem escolhas que podem ser feitas? Para mim está tudo determinado. Tudo? Tudo. Então nós seríamos só marionetes aqui. Sim. Marionetes de um futuro, de uma história determinada por nós, antes de vir para cá. Sim. Sim, nossa, isso me veio para mim, que eu veio um entendimento para mim. Nós somos marionetes. Eu cheguei a enxergar aqueles bonequinhos com uns cordãozinhos, sabe, que tu faz aquele movimento dos marionetes, mexer a perna, mexer o pé. Nós somos assim. Mas quem mexe essa marionete é você mesma no plano que você escreveu antes de vir para cá? Isso. Se é assim, como é que ficam as histórias de pessoas que sentiram que tiveram EQM porque estavam se distanciando do plano traçado antes de vir para cá? Sim, do plano traçado. Nós temos um plano traçado. Sim, mas se elas estavam se distanciando, é porque, de alguma forma, elas, através do seu livre-arbítrio, escolheram se distanciar. Sim. E aí houve um plano maior que, acima disso, que falou, ok, está indo longe demais, volta para cá. Faz sentido isso? Para mim, não. O que faz sentido para você? Para mim, eu acho que tudo é nosso, a escolha é nossa. Mas a escolha lá ou a escolha aqui também? A escolha lá. A escolha lá. Então aqui você não escolhe nada? Eu acredito que não. Nós pensamos que escolhemos. Mas eu acho que o que tu tem que passar, tu vai passar. Já vem tudo escrito, já vem tudo pronto. É um script pronto. A gente só coloca na prática. Fazendo uma pergunta que é só para mostrar o detalhe a que eu me refiro. Vamos supor que você vai tomar um sorvete, você tem que escolher entre morango ou chocolate. Essa escolha já foi feita antes? Acho que já. Só que aí eu já venho com um sabor de preferência. É como se fosse uma programação. Nós somos uma programação. Se eu escolher um morango, é porque já estava escrito que eu ia escolher um morango. Tá, mas desse jeito nós estamos aqui vendo um filme que está pronto. Nós estamos vendo um filme que já foi visto, já foi decidido. Não há novidade aqui na Terra. É que quando a gente chega aqui nessa terceira dimensão,
a gente esquece muita coisa, né? As portas são fechadas. Mas se a gente esquece, a gente tem uma ilusão de estar escolhendo? Sim. A gente tem uma ilusão. Vou te contar do meu filho mais novo. Como eu sempre disse que eu queria um filho só, quando eu conheci o pai do meu filho mais novo, eu tomava injeção e tomava comprimido, porque na minha cabeça era um filho só. Eu tomava injeção e tomava comprimido. E fiquei grávida. Então é porque o meu filho tinha que vir. Já estava escrito que ele ia vir. E eu acho que se eu tivesse 5 filhos, é porque eu teria que ter esses 5 filhos. Agora vamos falar sobre a fumaça. Você, na segunda vez que você saiu do corpo, você se viu como uma fumaça e havia uma outra fumaça que falou com você. Mas deixa eu entender melhor uma fumaça, porque fumaça é um conceito bastante genérico. Essa fumaça tinha uma forma que a limitava? Não deixem de assistir a segunda parte da entrevista da Cleusa, onde ela responde as nossas perguntas. Você vai amar. E se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal. Dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos. Toque o sininho, porque assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo saído do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?